Boa tarde, irmãos. Espero que estejam super animados para podermos falar do cyber. Amém. O que é o cyber? Eu penso, isso que é incrível aqui. Eu tô com a galera que é mais online, a galera mais conectada. Então eu penso um meme sobre o Antigo Testamento, o primeiro cyber ministry, que era composto por Moisés, recebendo as mensagens das nuvens. O primeiro homem que fez o download dos mandamentos de Deus nas nuvens. E no Novo Testamento a gente tem outra forma de se comunicar, que é as cartas. As cartas que os discípulos trocavam uns com os outros. Esse era o Cyber Ministry do Novo Testamento. E no século moderno, nos nossos dias modernos, o que é o Cyber Ministry? É isso que a gente veio descobrir hoje, amém? Amém. Mas para isso eu queria começar com uma oração. Deus Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Deus, de poder louvar Teu santo nome. Não só, Pai, através das nossas vidas, cara a cara, Senhor, mas também virtualmente, Senhor, mas também, Deus, através de tudo que a gente pode fazer, Deus, por meio das mídias, por meio, Senhor, da internet, por meio, Deus, da estrutura que tudo isso precisa, Senhor. Obrigado, Deus, por podermos servir ao Senhor, Pai. E em nome do Seu Filho Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Acompanhe-me em Atos 17, Vamos. versículo 6. A Bíblia fala: contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Os discípulos eram conhecidos como os homens que tinham causado um alvoroço. E em inglês a Bíblia fala que esses homens que tinham virado o mundo de cabeça para baixo tinham chegado aqui. E esse é o termo que a gente usa, cabeça para baixo, é traduzido em inglês como upside down. E esse é o título da nossa pregação de hoje, Upside Down. O que é Upside Down, irmãos? O que o Cyber Ministry se propõe a fazer nos dias modernos? Virar o mundo de cabeça para baixo. Virar um mundo que na verdade as pessoas não veem, mas é um mundo que existe e que na verdade existe ainda mais, que é o mundo virtual, que é o mundo da internet, que é esse mundo cheio de pecado, mas que é o mundo que os discípulos que estão aqui vão virar de cabeça para baixo, amém? E qual é o propósito, irmãos, do Cyber Ministry? O propósito do Cyber Ministry é esse: virar o mundo de cabeça para baixo. No Antigo Testamento, a gente tinha os profetas. Os profetas que iam e pregavam a palavra de Deus. Como Jonas, que foi para a cidade de Nínive, e ele pregou durante 3 dias e 3 noites para a cidade inteira. No Novo Testamento, a gente tem os apóstolos. Os apóstolos pregando, e em Colossenses a Bíblia fala que eles evangelizaram o mundo conhecido dessa época. Todas as nações conhecidas. E hoje, irmãos, a gente tem os Cyber Ministers. O Cyber Ministry que vai evangelizar não só as nações conhecidas pelas pessoas que viajam, mas as nações conhecidas, todas as que existem no mundo. E não só isso, mas todo esse mundo virtual. Amém. Então nosso desafio, irmãos, é ainda maior. Primeiro ponto, irmãos, para que é o Cyber Ministry? Para a gente estar conectados sem importar o que. Olhe comigo em Colossenses 4, versículo 16. Estão animados, irmãos? Colossenses 4, versículo 16. A Bíblia fala. Todo mundo aí? Sim. Vamos ouvir. Vamos, irmão. Vamos ouvir. Pregue, irmão. Predica.
Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Qual era o método de Paulo para unir as igrejas, as cartas? E Paulo fazia questão de pedir para os irmãos: irmãos, estejam conectados, não importa, sem importar o que. Troquem, mandem a sua carta para Laodiceia e façam questão deles lerem a carta. E façam questão de lerem a carta dos Laodicenses, a carta que eu enviei para eles. Então imaginem como era nessa época enviar uma carta. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha um servidor que ele vai trocar mensagens na nuvem. Tudo era por meio de trocas pessoais. Então alguém tinha que se dispor a pegar essa carta, correr até outra cidade, pegar essa outra carta e chegar e voltar na sua cidade. E não é só uma vez que acontece isso. Olha em 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Paulo fazia questão, diante do Senhor, Deus sendo testemunha, que todos, absolutamente todos saibam o conteúdo desta carta. Por quê? Porque as cartas de Paulo traziam a mensagem para toda a igreja, para unir todos os irmãos em um mesmo espírito. E hoje, irmãos, a gente tem muitas mais facilidades. A gente tem o e-mail, a gente tem as redes sociais, a gente tem uma estrutura. Cada um aqui provavelmente tem um celular. Alguém não tem um celular? Uau! Seria estranho falar que eu não tenho celular. Mas olhem isso, irmãos. Quanto mais então a gente pode estar conectado. Quanto mais a gente pode estar conectado, não só com alguém do seu ministério, não só com alguém do seu bate-papo, não só com alguém da sua região, senão com qualquer irmão da igreja. E não só com alguém da igreja aqui em São Paulo. Imaginem estar conectados com todos os irmãos de São Carlos, com todos os irmãos do Rio de Janeiro, estar conectados com os irmãos do Chile, do Peru, da Colômbia, dos Estados Unidos. É esse o poder que o Cyber Ministry tem, irmãos, de conectar a todas as pessoas, sem importar o que. Mas o que precisa para isso? Pessoas dispostas a se conectarem. Pessoas dispostas a levar a mensagem e garantir que outros estejam lendo a mensagem. Sim. Estejam lendo as postagens que você faz. Estejam lendo as boas notícias da igreja em São Paulo. Amém. Estejam lendo o que está acontecendo poderosamente na América Latina. Para isso, irmãos, precisa de pessoas responsáveis, como Paulo designou diante de Deus, encarregar alguns para que a mensagem seja lida por todos. E é isso, irmãos, que cada um de vocês aqui pode fazer e vai fazer. Amém? Amém. Amém. As cartas eram um método daquela época. E o nosso método de hoje é pregar o evangelho também na internet. Amém? Qual é o meu segundo ponto, irmãos? Primeiro, o Cyber Ministry serve para conectar todos os irmãos, sem importar o que. E segundo, o Cyber Ministry serve para compartilhar as boas novas para os perdidos. Olhem comigo em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Estão animados, irmãos? Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Olhem o coração de Paulo, irmãos.
Coração de Paulo de pregar o Evangelho sem importar a fadiga, sem importar o trabalho duro, sem importar se era dia, sem importar se era noite. Paulo, ele compartilhava o Evangelho de Deus. E ele fala algo muito interessante no versículo 8, que ele não só compartilhava o Evangelho, mas também a própria vida dele. Irmãos, as redes sociais, a internet, o mundo virtual está cheia de mensagens vazias, cheia de pessoas apenas exibindo o corpo, cheia de pessoas exibindo apenas as coisas que elas fazem de bem, mas as coisas que elas não fazem, fazem às escondidas. A internet está cheia de mensagens bonitas, de mensagens inspiradoras, que as pessoas fazem em uma story em um segundo e depois esquecem, porque todas elas simplesmente transmitem uma mensagem vazia, algo que não traz um proveito para a vida delas. E se traz um proveito, é apenas um proveito mundano, é apenas um proveito que acaba aqui no mundo. Quantas pessoas vocês já viram que fazem esportes e compartilham isso na internet? Isso é muito inspirador. Quantas pessoas vocês já viram que talvez tenham uma dieta super incrível e elas compartilham isso na internet? Quantas pessoas vocês veem que elas treinam, elas comem o melhor, elas fazem tudo que o mundo acha legal, e elas fazem isso todos os dias e compartilham isso todos os dias? Quando vai acabar isso? Assim que elas morrerem. E a mensagem que elas estão transmitindo é uma mensagem boa. Eu não estou falando para não fazer isso, mas isso vai acabar quando você morrer. Mas por que discípulos não compartilham a sua vida no mundo virtual? Por que discípulos não compartilham o que eles estão fazendo no dia a dia? Só tem duas razões. Ou eles não estão fazendo o que um discípulo tem que fazer, ou eles não se importam com esse mundo virtual. Mas os irmãos que estão aqui, cada um de vocês, eu acredito que vocês, irmãos, têm esse poder. Vocês têm o poder de viver como discípulo presencialmente e compartilhar a sua vida, fazer questão que as pessoas saibam qual é o padrão de um discípulo. Muito bom. De forma virtual também. Muito bom, Diego. Então eu quero inspirar vocês, irmãos, a compartilhar a mensagem, a compartilhar o Evangelho, mas não só isso, mas a compartilhar a própria vida de vocês, a compartilhar a sua rotina, a compartilhar o seu acordar, como você dorme, como você vai na faculdade, o que você faz, e tudo isso fazendo para Deus. Amém. Imaginem, irmãos, se não é só alguém postando num grupo de convictos, mas se tudo que a gente posta num grupo de convictos, num grupo da igreja, cada um de vocês compartilhar isso. Imaginem o alcance que isso faria. Irmãos, o nosso propósito não é ter a melhor página mais legal sobre as outras igrejas. As igrejas fazem isso. O Cyber Ministry, irmãos, está responsável porque cada um de vocês tenha as melhores páginas. Amém. Cada um de vocês pode ter uma melhor página do que o Convictos. Cada um de vocês, irmãos, pode ter uma melhor página do que a igreja de São Paulo. Vocês que são de outra igreja, irmãos, cada um de vocês pode fazer muito mais, mas não sozinhos, todos juntos. Imagine, irmãos, o seu alcance. Se tudo que você compartilha na internet, também todo o seu bate-papo compartilha. Agora imagina se tudo que seu bate-papo compartilha, não é só seu bate-papo. Imagina o alcance se toda a sua região está compartilhando. Agora imagina se não é só toda a sua região, mas a igreja inteira compartilhando o mesmo conteúdo. Com cada discípulo compartilhando a sua vida. Imaginem o alcance que isso vai gerar, irmãos. Então eu quero inspirar vocês a quê? A sonhar em conectar os irmãos, não só aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro. Inspirar os irmãos de como é a vida de um discípulo aqui no Brasil, conectando todos os irmãos ao redor do mundo.
E eu quero inspirar vocês, aqui, vocês compartilhem a mensagem, o Evangelho da salvação. Mas não só isso, mas a própria vida de vocês, que é o quê? É viver o Evangelho. E assim, alcançar esse mundo perdido, nesse mundo virtual. E para Deus seja glória. Amém.